Integral. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Boa noite, telespectadores. Estamos dando novamente início ao programa Psicanálise Integral, onde tratamos da aplicação da ciência trilogia analítica em todos os campos do conhecimento. Essa noite nós contamos com a presença do Dr. Kepp, que vai tratar de assuntos de interesse de toda a família, da população. E principalmente, Dr. Kepp, boa noite. Boa noite. Eu acho que nós temos muitos assuntos para comentar na volta das festas, quando a gente vê uma porção de problemas, não é, estourando mais do que nunca na nossa sociedade. Então, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa, se o senhor tem algum comentário especial, Dr. Kepp. Por que nessa época do ano, no retorno das férias, a gente verifica esse aumento enorme de doenças, de estresse, de admissões hospitalares, em pronto-socorros, em acidentes, né? Acidentes de automóveis, enfim. Por que, Dr. Kepp, esse aumento tão grande da manifestação de patologia na sociedade? É um fato interessante esse, que é muito na medicina, é um assunto muito explorado, a questão do estresse, né? O estresse é uma criação, uma palavra criada por aquele famoso médico canadense, Hanselli. E o Hanselli diz o seguinte, que a questão do estresse seria como o elástico esticado. A pessoa ficaria numa tensão muito grande e não aguentaria, portanto, a situação da sociedade, a situação de trabalho, a situação assim, de trânsito, a situação em geral social que o indivíduo tem cada dia no trabalho, etc. Então, quando o indivíduo vai ao médico, e ele está, vamos dizer, estressado, cansado, assim, abatido. Então, o que o médico fala, geralmente, é para ele tirar férias. Fala, não, vai passear, vai para uma praia, ou então vai para o campo, fica lá uns dias que você volta bom. E uma segunda ideia, que aliás vem desde o tempo do Freud, é que lá na Europa, né, eles aconselhavam a pessoa a ir para uma estação de águas. Uma estação de água geralmente na Itália. Então a pessoa iria lá por uma semana e depois voltaria, vamos dizer, tranquila, sem os problemas que ela teria no trabalho, assim, cotidiano, etc. Então eu gostaria, Cláudia, de comentar o seguinte. Você acha que realmente é o trabalho que causa o estresse? Bom, Dr. Kepp, esse é um assunto assim básico, né, na sua escola. E evidentemente que não é o trabalho que provoca o estresse. O que provoca o estresse é a oposição, trabalhar com raiva, um medo, por exemplo, numa situação de trabalho, o medo de enfrentar os problemas que aparecem no trabalho. Então você nota que existe uma ideia contrária. O trabalho, pelo contrário, como a pessoa pensa, o trabalho dá um certo conforto para a pessoa. É no trabalho que a pessoa encontra motivo para viver. Aliás, 70% da vida da pessoa é passada assim no trabalho, numa atividade. E se o indivíduo não tem a felicidade de trabalhar, quer dizer, de estar numa atividade, então aí começam os problemas. Então, Cláudia, eu posso dizer o seguinte, que o estresse vem da atitude de descanso que a pessoa tem. Quanto mais descansada, quanto mais folgada é a pessoa, quanto mais inimiga do trabalho, quanto mais ela procura o campo, a praia, quanto mais ela foge ao trabalho, mais doente ela é. Então, o estresse é a doença do descanso. As pessoas descansadas estão em estresse. E as pessoas ativas, podem notar, um indivíduo ativo, ele está contente a vida toda.
Dr. Kepp, mas existem N exemplos a respeito disso. Eu me lembro quando nós estávamos trabalhando nos Estados Unidos, nós às vezes visitávamos aquelas colônias de férias da Flórida, ou mesmo os nossos clientes, né, quando, assim que podiam, davam as fugidinhas deles para as praias ou para as montanhas e voltavam geralmente doentes, assim, neurastênicos, com brigas em casa, na família. E justamente essas pessoas que ficam, depois de se aposentar, viajando o mundo, correndo o mundo, que têm meios para poder viver no descanso, eles são extremamente infelizes, ficam só bebendo, doentes, infelizes, um vazio existencial, procurando assim fórmulas de escape para aquela angústia existencial. Então nós temos muitos exemplos, né, Dr. Kepp, sobre isso. Inclusive o indivíduo que se aposenta, né, ele, vamos dizer, aposenta hoje, em pouco tempo ele acaba morrendo, principalmente se ele trabalhou a vida toda. Porque, viu, Cláudia, o centro do ser humano é atividade. Então, se a pessoa, por exemplo, analisar bem o átomo é a base de toda a estrutura, assim, vamos dizer, material que existe do organismo humano também. Então, se analisar bem o átomo, a gente vai ver que ele está numa atividade intensa, que aí forma aquela espiral genética. Então, o centro, a vida, vem da atividade intensa. Então, a gente não pode dizer que, vamos dizer que Deus, né? Deus, vamos dizer, o Criador da existência, é um motor imóvel, como falava Aristóteles, um motor que não funciona parado. Todos funcionam, Deus é um motor parado. Isso é uma definição errada. Então, a coisa mais brilhante que deve ter, mais energética, mais assim esfuziante, seria justamente o Criador. E as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais afetivas, são as pessoas mais assim ativas, que exercem mais atividade. Mas na família é muito fácil verificar isso. A pessoa mais ativa, que mais trabalha, mais produtiva, é a mais paciente. É a que tem mais paciência com as crianças, é justamente aquela que a família procura para desabafar ou resolver algum problema que está enfrentando. E aqueles que são, como o senhor disse, os menos ativos, automaticamente são os mais doentes, os mais difíceis, os mais neurastênicos, os mais intransigentes da família. Então, esse assunto, Cláudia, me leva a um outro assunto, a questão do problema. Porque quando a pessoa vai fazer análise, ela então quer resolver os problemas. Tudo bem, né? A pessoa tem que, vamos dizer, resolver o máximo de problemas que puder na vida. É claro que o problema é desagradável. Mas eu noto o seguinte, que a pessoa neurótica é a pessoa que acha que tem menos problemas, ou então vê menos os problemas. Enquanto que a pessoa mais normal é a pessoa que vê mais problemas na vida. Então, a pessoa que vê milhões e milhões de problemas, não só nela, como na família, na sociedade, no mundo, são as pessoas mais normais que existem. Enquanto que as pessoas que acham que está tudo bem, que não há problema, etc., e que não vê nada, são as pessoas mais doentes. Então, o importante na vida da pessoa não é ela não ter problemas, é ela saber lidar com problemas, né? Então, como se fala, o indivíduo tem que ter um ego forte, uma estrutura forte para lidar com os problemas, porque qualquer atividade, vamos supor aqui está fazendo a gravação, né, do programa. Então tem o problema com a câmera, tem um problema com o microfone, tem um problema com o barulho, tem um problema disso, com o problema daquilo. Então, ao mesmo tempo, todas as pessoas que estão trabalhando aqui estão lidando com uma série de problemas. Então, o médico é problema orgânico que ele tem que trabalhar a vida toda. O advogado, problemas assim sociais, problemas de delinquência, etc. O próprio psicanalista, problemas assim emocionais, problemas da mente. O religioso, problemas assim de religião. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o que caracteriza o indivíduo normal do indivíduo muito doente é que o indivíduo normal
ele vê mais problemas e lida com os problemas. O indivíduo doente, ele vê menos problemas e um probleminha do tamanho de um grão de feijão, como se fala, né? Ele se afoga num copo d'água. Então, o indivíduo doente é aquele que não aguenta nada, e qualquer probleminha fica desesperado. Isso. E então, se nas férias a pessoa justamente vai naquela ânsia de sair dos problemas, da consciência, de não ter problema nenhum, e lá então vai ter que encarar uma porção de outros ainda que não tem no dia a dia, normal do seu trabalho, então entra naquele conflito, naqueles choques, naquele estresse violento. Agora, eu acho muito bonita aquela definição que o senhor deu, Dr. Kepp, num seminário de produtividade, que o valor de um indivíduo se mede por sua capacidade de resolver problemas. Numa empresa, o valor de um indivíduo é esse, basicamente. Então, no próximo segmento, eu gostaria de voltar com o senhor nesse assunto e ver essa questão, Dr. Kepp, porque muita gente pensa o seguinte: mas por que eu vou fazer psicoterapia? Eu vou fazer análise para cavar e ver mais problemas ainda do que eu já tenho que ver no meu dia a dia, então não vou ficar pior fazendo análise? Então, eu gostaria de daqui a pouquinho retornar com os telespectadores para darmos seguimento a essa nossa discussão dessa noite. Até já. Então, retornando ao nosso programa dessa noite, nós também retornamos à discussão da importância de se conscientizar, de se trabalhar com problemas na vida. Então, Dr. Kepp, a análise que o senhor desenvolve, pelo que eu entendo, ela visa aumentar a capacidade da pessoa em trabalhar com os problemas dela e da sociedade. Então, evidentemente que aí o aspecto da sanidade dela também vai se desenvolver. Quer dizer, aonde existe progresso, aonde existe desenvolvimento, existe ao mesmo tempo uma maior consciência de problemas. Parece que os problemas como se tivessem aumentado. E aí pode haver uma confusão da pessoa achar que ela está ficando pior com a análise ou está ficando com mais problemas, Dr. Kepp. É interessante nesse fato. A pessoa que vai fazer análise, bom, tem que dizer de antemão que existe um conceito errado. Análise, terapia ou psicanálise não é feito assim para doentes graves, não é feito para doidos, vamos dizer. Análise é feito para pessoas sãs, tanto assim que nos Estados Unidos, na Europa em geral, né? Se uma pessoa se submete a esse processo, é vista como pessoa de autodesenvolvimento. A não ser em casos assim de famílias primitivas que não dão esse valor. De maneira que a análise é um processo para fazer com que o indivíduo consiga enfrentar os problemas da vida. Então é por isso que acontece uma questão interessante, viu, Cláudia? O indivíduo vai fazer análise, então ele praticamente deixa para o analista resolver os problemas dele. Fala, não, o analista resolve. Então ele vê um problema, ele resiste. Não, vou lá e o analista resolve. Sim. Já notou isso? Já, bastante. Então, o que acha disso? Então, mas eu acho que ele repete na situação transferencial analítica um problema que ele tem na vida, não é? Que ele não enfrenta os problemas dele, ele deixa para os pais, deixa para o governador, para o presidente, para o patrão. Ele acha sempre que alguém vai resolver, ou um milagre, às vezes vão às igrejas pedir milagres, assim, para fugir do cuidado dos problemas. Então ele tende a resolver isso, entre aspas, transferindo para o analista isso.
né? Mas? Então, o que acontece com o analista não é que acontece só com o analista. Isso. A pessoa que faz isso, ele deixa que, por exemplo, o governo resolva seus problemas, ou então a parte econômica, que o ministro lá da economia do país resolva o melhor e ordenado dele. Quer dizer, o indivíduo que é fixado numa daquelas 3 fases, a oral, né? O indivíduo que não para de fumar. Isso mostra que o indivíduo é infantil. Então, se a pessoa diz, olha, por que eu fumo? Põe um cigarro na boca e engole a fumaça. O que é isso, afinal de contas, né? Isso há muito tempo se fala que é a mamadeira do adulto. O indivíduo não consegue mais... É claro, é adulto, não vai botar a mamadeira na boca, bota um cigarro. Sim. Então, o cigarro é a mamadeira do adulto. Mesmo o indivíduo que bebe demais, né? O que é o álcool? Não pode parar de beber. É como se fosse o leite quando ele era criancinha. Então, não pode deixar de beber aquele alimento que a mãe dava, porque o leite é ligado à mãe. É um fator ligado à mãe. Não. Fala, pode falar. Doutor Kepp, o senhor está lembrando essa questão do fumo e do álcool? E eu estou ligando a isso que o senhor falou há pouco. Cada vez que a pessoa sente um pequeno desconforto, uma ligeira frustração, ou então tem que lidar com algum problema, já fica nervoso, vai no cigarro e vai na bebida. É como a criança, né, de 1 a 2 anos, pode notar, as mães podem notar, os pais também, é claro, que a criança sempre põe tudo na boca. Você dá um brinquedo, põe na boca. Tudo ela põe na boca, porque ela quer conhecer o mundo através da boca. Então, é uma fase oral. O pior ainda é quando toma drogas, né? Coisas assim. O próprio remédio. O remédio é o leite do adulto, vamos dizer. Ele pensa que o remédio vai curar, principalmente o remédio ingerido. E nós sabemos, né, que não é o remédio que cura. O remédio até pode, no caso de um antibiótico, assim, curar uma infecção. Mas o remédio, seja ele qual for, pode ajudar no sentido e atrapalhar em 4, 5, 6 sentidos. Quer dizer, tem sempre a contraindicação. Então, nesse caso, o remédio é até perigoso. Se o indivíduo tem uma hipocondria, quer dizer, se o indivíduo é muito ligado a questões de médicos, assim, a pessoa pode fazer uma operação e a vida toda fazer uma operação depois da outra, esperando que o médico seja a mãezinha que ele teve na infância. Ou então o indivíduo ligado ao dinheiro, né? O indivíduo que quer ser milionário. Como houve no Brasil há 4 anos atrás, todo mundo pensava que ia ser milionário comprando real. E agora está vendo que foi uma catástrofe. E que isso não leva o indivíduo a ficar rico. E essa necessidade, né? Porque se o telespectador notar, o indivíduo interessado em dinheiro, ele não é interessado em comida, geralmente. Ele come mal. Ele não tem amor pela comida e também não tem amor pelo sexo. É interessante esse fato. O dinheirista realmente não se interessa por afeto nem por comida, geralmente. O indivíduo que ama o dinheiro, o avarento, ele só quer o dinheiro, não quer mais nada na vida. E tem uma outra forma de infantilidade que é, então, o genitalismo, né? O indivíduo genital que ele é muito, assim, vamos dizer, egocêntrico, narcisista. Sabe o que é ser uma pessoa narcisista? Que ama a si mesma. Não é que se acha uma beleza, que se admira tanto que, como o Narciso, né, que se olhava num lago, numa lagoa, e ficou tão encantado com a imagem de si mesmo na lagoa que caiu e se afogou. Eu vi uma notícia interessante, né, de um rapaz, ele é muito narcisista, e ele pinta o cabelo de loiro, ele tem um carro capotável, né, que abre a capota. Então ele vai geralmente aí na Avenida Brasil, na hora do rush, e fica num canto lá, ele põe roupas bonitas e fica assim para ser apreciado por todo mundo. Sim. Agora, é interessante que a mulher é muito assim, né? Bastante. A mulher, ela vive muito em torno, assim, do próprio narcisismo. Doutor Kepp, essa questão, então, dessa fixação oral, anal e genital,
A pessoa que fuma, ou que come, ou que busca sexo, isso também... Exageradamente. Exageradamente. Isso não pode ser também uma fuga à consciência? É sempre a fuga à consciência, Cláudia. É como a questão, por exemplo, do estresse que a gente estava comentando, ou a questão dos problemas, né? A pessoa que, vamos dizer, diz que gostaria de ter um trabalho que ela goste, que o trabalho que ela faz ela não gosta. Então, se ela tivesse outro trabalho, ela iria se dar bem. Uma pessoa que acha que aquele trabalho é que ela não consegue fazer. É uma pessoa que não consegue, vamos dizer, nesse caso, realizar nenhum trabalho bem. Porque a pessoa que é dedicada ao trabalho, à ação, qualquer trabalho que ela faça, ela gosta. Ou a pessoa gosta da ação, do trabalho, ou se ela é contra um trabalho, outro, mais outro, é contra todos os trabalhos. Pode notar essa questão. Então, por exemplo, eu me lembro bem, Dr. Kepp, que um dos fatores principais nos grupos de terapia, né, desde o início, lá no Hospital das Clínicas, quando eu comecei a minha formação analítica com o senhor, que assim que a pessoa ia conscientizar algum problema, ela pegava o maço de cigarro para acender o cigarro, né? Ou então queria levantar para beber água, ou então para ir ao banheiro. E o senhor, então, fazia a pessoa analisar aquilo, aquela fuga, naquele momento, que consciência que a pessoa estava querendo esconder através daquela alternativa de fumar, de ir ao banheiro, ao toalete, enfim, né, ou sentir sede. E eu acho isso muito importante, inclusive os telespectadores passarem a fazer uma observação de si mesmos, porque o autoconhecimento é algo do dia a dia, é de manhã à noite. Então, isso que nós estamos tentando transmitir aos senhores aqui é algo que vocês podem aplicar na vida de vocês, na vida prática. Então, cada vez que vocês se sentem ansiosos, têm vontade de beber, de fumar, ou sentem uma necessidade de fugir de uma tensão, procurem parar um pouquinho e pensar, né? Qual é o problema? Qual é a consciência? O que eu estou querendo fugir dentro de mim? Ou na situação social, que problema que eu não estou querendo enfrentar? É uma fuga à consciência. Quer dizer, né, Cláudia? Se a pessoa tem uma angústia, ou então aquela questão do pânico, por exemplo. A questão do pânico é muito importante agora. Se a pessoa começa a sentir um pânico, isso quer dizer o seguinte, é que está surgindo uma consciência que ele está resistindo. Uma consciência que ele não quer ver. Sim. Então, ele resistindo à consciência, ele entra em pânico. Então, a questão da resistência à consciência. Mesmo, Dr. Kepp, muitas vezes, quando vocês estiverem ouvindo as explicações, vocês muitas vezes vão ter ideia de mudar de canal, de levantar para fazer outra coisa, de ir até a geladeira, mas procurem resistir e voltar no próximo módulo. Até já. What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you. Então, estamos de volta para dar continuidade ao nosso programa Psicanálise Integral dessa noite. Dr. Kepp, então nós estávamos falando há pouco a respeito da questão da resistência. A pessoa que resiste em ver os problemas, que tem mecanismos de fuga, que comete até lapsos, não é? Atos falhos, muitas vezes, para fugir dos problemas, para fugir à consciência. Essa questão
do ato falho é interessante, né, Cláudia? Eu acho. A gente pode muito dar interessante. alguns exemplos, porque é uma descoberta do Freud que levou ele a pensar na existência do inconsciente. Então, ele conta um fato interessante, que ele foi a uma igreja uma vez e viu que uma igreja assim de uma cerimônia sobre uma pessoa que morreu. Então outro chegou lá e falou assim para a viúva: então, meus parabéns, hein? Quer dizer, dando os parabéns pela morte do marido. Então ele analisou o fato e viu que aquele senhor que tinha morrido, ele era um indivíduo de muita difícil convivência. Então, assim como Ortiz, então eles achavam assim, inconscientemente, vamos dizer, quer dizer, sem pensar muito, que a morte daquela pessoa tinha sido benéfica. Sim. Bom, em questão de resistência, por exemplo, a gente pode... Todo mundo tem na vida diária a questão dos esquecimentos. Eu acho que esquecer as coisas é uma coisa muito importante para vocês pensarem. Porque a gente geralmente esquece o que a gente não quer lembrar, o que a gente rejeita. Mesmo que na vida assim consciente a gente não tenha ideia disso. Então esqueceu uma hora do dentista. Ou então às vezes... Quer dizer, não quis ir ao dentista. Esqueceu de telefonar para uma pessoa, quer dizer, não quis ligar para aquela pessoa por um determinado motivo. Esqueceu o nome da pessoa. Esquecer nome de pessoas. Não quer se lembrar que aquela pessoa existe. Exatamente. Esqueceu, por exemplo, a hora da análise. Às vezes fala, puxa, mas era tão importante, eu queria tanto fazer análise hoje. Esquece o horário da análise. Ou então esquece de pagar alguma coisa, por exemplo. Então troca o nome, né? Em vez de chamar uma pessoa por A, chama por B. Então, é sinal de que aquela pessoa A, ela não gostava tanto, mas gostava da pessoa B. Isso. Então, coloca um outro nome de uma pessoa que gostava naquela que ela gostava menos. Ou então vai fazer uma compra, vai ao cabeleireiro, vai a um restaurante e erra no troco, ou então esquece de pagar, vai indo embora, o garçom precisa falar, esqueceu de pagar. Ou então não leva dinheiro. Não leva dinheiro. Quer dizer, não queria pagar. Então, aí tem uma série de coisas, é um mundo de revelação do nosso mundo interior, cheio de sentimentos, de intenções que são inconscientizadas, né, doutor? Agora, Cláudia, existe um fato interessante aí, viu? Depois que o Freud estudou essa questão e falou que havia uma instância inconsciente e que o indivíduo ficaria doente porque ele não saberia o que passava nessa instância, nesse inconsciente, que seria como que assim um fator psicológico importante, como a memória, como as emoções. Então ele achava que havia um inconsciente no interior. Então a análise dele era tão demorada, de 50 minutos, tudo, o tempo de uma sessão, porque ele queria que o indivíduo chegasse naquele ponto lá do inconsciente e tornando aquele inconsciente consciente, a pessoa sararia. Essa foi a atitude do Freud, a ideia dele. Mas na realidade, o que acontece? Eu acho, na minha opinião, que não existe o inconsciente, não há essa instância, uma instância inconsciente. O que existe na pessoa é uma resistência à consciência. Então a pessoa, vamos dizer, ela começa a apresentar uma problemática de angústia, tudo, quando ela não quer uma consciência que é importante para ela. Por exemplo, ela tem um defeito. Isso é muito interessante. A pessoa tem um problema qualquer, tem, por exemplo, uma avareza muito forte. Então ela não quer ver que é avara, não quer ver que é avarenta. Então, esse fato dela não querer ver é o que a torna doente. Então, o que a pessoa recusa ver é que torna a pessoa doente. Eu até trouxe um exemplo aqui de um livro que eu escrevi, né, há uns 30 anos atrás, que o paciente me falou o seguinte, que ele tem estado muito nervoso com a filha. Então, eu falei, mas por quê? O que acontece com a sua filha? Ele disse, eu fico muito nervoso quando eu a vejo namorando.
Então, eu falei, mas a que associa o namoro, né? Então ele falou assim, satisfação, bem-estar, etc. Então eu falei, então, certamente o senhor rejeita o que ele dá satisfação, o bem-estar, inclusive da filha, de seus filhos, etc. Ele falou, mas só se for inconscientemente. Sim. Compreende? Então, essa ideia não é inconsciente, é uma ideia que a pessoa atualmente usa, tirada do Freud, para justificar a conduta. Fala, você pisou no pé do outro, mas foi inconsciente. Dr. Kepp, aí não valeria a pena a gente tentar falar alguma coisinha a respeito dessa rejeição? Porque aí o senhor disse, ele rejeita, né? O prazer, a satisfação, o afeto que vê na filha, no casal e na própria vida dele. A origem dessa rejeição ao afeto? Aí a questão da inversão. Porque eu acho que realmente a pessoa cai doente por causa de uma, vamos dizer, uma ideia da metafísica que é básica. Porque meu trabalho é baseado na metafísica. A metafísica começou com uma ideia do Parmênides, onde ele dizia que o ser é o ser e não pode deixar de ser. O que é e não pode deixar de ser. De maneira que o ser não é o não ser. De maneira que... Mas, Cláudio, temos aqui que falar com o nosso professor. Então, mas nós estamos entrando em assunto de afeto, de inversão, de romantismo. Parece que o Ortiz, que dá aula de redação na Escola Millennium e aplica as descobertas do Dr. Kepp na escola, não é, Ortiz? O senhor estava jornalista, né? Jornalista da Folha de São Paulo, muitos anos. Fez umas reportagens bonitas lá. E ele esteve na América, Estados Unidos, na Europa. E ele tem justamente um estudo muito interessante, né, Ortiz? Relacionando esse aspecto psíquico do desenvolvimento do ser humano, da humanidade e da literatura. Isso. O que o senhor tem a dizer? É o seguinte, basicamente, né, o que nós notamos que a trilogia, né, a psicanálise integral, ela explica muito bem o que é, por exemplo, a atividade literária, né? Então, digamos assim, houve sempre muita dúvida. O que é literatura, o que é filosofia, o que é um texto dissertativo, um artigo, qual a diferença entre um e outro? E o que nós pudemos notar é o seguinte, que a pessoa, quando escreve, ela transmite ou o sentimento, como a trilogia mostra, ou o pensamento. A trilogia é esse processo de três que eu acho que existe e que o Hegel também achava, Platão, ele falava de uma tríade. Então fala Norberto Kepp, achava. Isso. Quer dizer, o ser humano, ou ele transmite sentimento ou pensamentos, né? Ou então ações, experiências de vida. E a literatura, basicamente, é o texto que busca transmitir um sentimento de uma pessoa para outra. Então, ela é escrita de coração para coração, né? Já um artigo filosófico, um artigo científico... Mostra aí o esquema. É basicamente de mente para mente. E uma coisa que explica, por exemplo, da literatura, né? Digamos aqui, este triângulo... Mas atrás das flores, Ortiz. Esse triângulo aqui está no livro Sociopatologia, do Dr. Norberto Kepp. Então, nós temos aqui que a base da estrutura psicológica, social é amor, verdade e beleza, né? Então, que o amor unido à razão, à verdade, dá a beleza. Que E a beleza, a verdade dá o amor. Dá o amor. E o amor com a beleza dá a verdade. Isso, e que o amor é a base de tudo. Então, por exemplo, nos movimentos literários, nós temos aqui que primeiro, normalmente, surge o romantismo, quer dizer, a introdução do sentimento na vida social. Logo depois vem o realismo, ou seja, o pensamento sobre a verdade, a realidade. E depois, o parnasianismo, que se preocupa mais com a estética e com a beleza. Então, basicamente, é a mesma estrutura da psique acontece nos movimentos literários, né?
Mas o que seria o parnasianismo? Parnasianismo seria a busca mais da beleza da forma do que mostrar a realidade ou falar de um sentimento. Seria mais a estética em si mesma. Então, voltando à questão da inversão, a rejeição à parte afetiva impediria de ser feita qualquer obra literária, não é isso? Isso. Tá bom. Então, dentro de poucos instantes, nós devemos voltar ao terceiro bloco do programa dessa noite. Até já. O meu trabalho auxiliou bastante na convivência com as partes, com o advogado, na solução ali amigável dos conflitos, que as pessoas vêm com conflitos, vêm com agressividade, vêm com raiva. E ali, com esse diálogo, dentro da perspectiva trilógica, eu consegui aprimorar aquilo que já é uma vocação do juiz na justiça do trabalho, que é fazer a conciliação. Então, telespectadores, dando continuidade à entrevista com José Ortiz Camargo Neto, jornalista, escritor e que dá aulas na Escola Millennium de redação com a aplicação do método psicolinguístico. Então, Ortiz, quem procura o senhor na escola geralmente são pessoas que têm autoconhecimento de gramática, de técnicas gramaticais, mas não conseguem escrever. Então, às vezes sim, A maior parte das pessoas que procuram não conseguem uma redação boa, não é isso? Isso. Conhece bem a gramática, conhece tudo quanto é artigo, adjetivo, etc., mas na hora de pôr em execução eles não conseguem. Exato. Por que o senhor acha isso? Então, o que eu noto, quer dizer, isso é explicado porque a pessoa tem uma oposição àquilo que estava sendo falado no programa, uma oposição a sentir os seus sentimentos, né? E a aceitar, ver o que pensa, as ideias que tem. Então, uma resistência dela ao próprio ser. Então, ela não consegue pôr para fora, exprimir aquilo que ela tem dentro dela. E eu vejo que muitas pessoas têm sentimentos bonitos, têm coisas para colocar para fora e não conseguem. Então, dá um bloqueio, né? Então, no nosso curso, o que é diferente é que ele é baseado num tripé. Primeiro, a pessoa conscientizar quais são os bloqueios que a impedem de se expressar. Depois é que vem técnica de redação, secundariamente, e técnicas de gramática. É o contrário das escolas tradicionais, onde se ensina gramática e técnica, mas a pessoa não consegue daí pôr para fora nada. Então, um dos exercícios que eu faço é justamente o seguinte: eu dou textos de literatura sobre o amor, né? Ou textos assim científicos sobre o afeto. Então depois eu peço para a pessoa pensar em alguém que ela gosta muito, uma paisagem que ela aprecia bastante. Tentar tirar a inibição da pessoa, a respeito da vida afetiva. Isso, para ela pôr o que ela sente para fora, que isso não é exercitado em outras escolas. E eu notei que muitos alunos até assim se comoveram, choraram quando escreviam e tudo. E depois eles notaram que tiveram um grande desenvolvimento para escrever outros tipos de texto, né? Então, por exemplo, aquela pergunta que a senhora fez, eu tive uma professora de português, quer dizer, expert em gramática, e que ela não conseguia escrever. Inclusive, ela tinha um bloqueio muito forte, eu até recomendei que, além das aulas, ela fizesse também análise. E ela fez também um pouco de análise e tudo, e depois de 7 meses com esse método, ela conseguiu realmente escrever um conto. Assim, em 15 minutos ela escreveu na minha frente, e que eu achei que estava muito bom, dava até para publicar. Tem também um rapaz, por exemplo, para o qual eu dou aula, que ele é psicólogo, e
ele sempre escreveu desde criança e tudo. Aí ele teve um bloqueio que há 10 anos que ele não escrevia mais. Aí com esse método, ele conseguiu fazer também uma história e ele se inscreveu num concurso literário e ganhou entre 250 candidatos, 12 foram aprovados e ele então ganhou. Então isso, Ortiz, dá a ideia seguinte, que a pessoa tem a capacidade para fazer a redação. Que essa capacidade é algo natural nela e que se ela não consegue fazer uma redação, ou então mesmo no aprendizado de uma língua, se ela não consegue aprender uma língua, não é uma questão assim intelectual que a pessoa não entende, é um bloqueio, uma questão emocional, que inclusive não é só porque ela não entende a redação, não entende a língua para falar, mas ela também, esse bloqueio tem em outros setores, que fazendo esse trabalho com o senhor, ela também resolve problemas até emocionais, internos, afetivos e de relacionamento, etc. Isso é verdade. Eu tive alunos que só eu dei textos assim para ler sobre o que origina as doenças, o que causa os problemas e tudo, com a finalidade de desbloquear, né? Mas só com esse tipo de leitura, até era do livro que a doutora Cláudia escreveu, A Cura pela Consciência, e só com a leitura ela leu um texto de uma doença que ela tinha. E aí depois na aula seguinte ela falou, olha, eu já não tenho mais, ela tinha rinite. Então ela falou, acabou. A rinite dela vinha, se manifestava na hora que ela encontrava com o chefe dela, no serviço. Então daí ela descobriu que ela estava com uma alergia ao chefe. Então entrando esse trabalho, né, vamos dizer, entrando essa descoberta e a pessoa tomando consciência, a tendência é acabar com todas as doenças. Olha, nem o Freud conseguiu isso, hein? Ele fez 31 operações da garganta. Agora, vale a pena mencionar, né, Dr. Kepp, que esse processo de cura não é um processo miraculoso, de superstição, de sugestão. Claro. É algo puramente científico. Porque nós estamos lidando com a vida psíquica, nós lidamos com todo aquele aparato psiconeuroimunológico que é ligado às defesas do organismo, a uma farmácia interior que a pessoa tem. Então, eu acho muito importante que seja bem esclarecido que isso é ciência pura e que esses centros científicos do mundo estão tentando desenvolver uma ciência que possa curar as doenças através da conscientização. E uma das estudiosas sobre esse assunto é a doutora Márcia Sgrinelli, e que está aqui novamente conosco esta noite e que escreveu esse livro, Odontologia do Terceiro Milênio, aplicando justamente essa psicanálise integral, não é, Márcia? O método de Kepp no tratamento das doenças bucais. Então, a senhora estava dizendo que nosso assunto dessa noite, das doenças das pessoas no final do ano, que isso há um recrudescimento. O que a senhora queria falar sobre isso? Então, que esta semana eu atendi vários pacientes, né, que relataram que uma, por exemplo, ela disse que logo estava sendo a passagem do ano, estava toda a família lá e de repente o dente dela começou a doer. E não era um caso assim super grave, era um caso assim, uma cárie simples, e aquele dente começou assim a doer de repente, né? E ficou doendo por vários dias e ela achava até que tinha que tratar o canal. Aí conversando com ela, eu perguntei, né, o que ela achava daquela reunião, tudo. Então ela disse que ela, ao mesmo tempo que ela tinha esse relacionamento com a família, ela começava a ver os defeitos de todas as pessoas lá, né? E que essa consciência, assim, na hora ela não aguentou, então ela preferiu... Certamente lá, né, tinha pessoas que ela não gostava. Então, Dr. Kepp, eu acho que o seu trabalho tem a finalidade de criar uma nova mentalidade, né? Uma mentalidade mais verdadeira, menos hipócrita que a sociedade vive, porque a sociedade humana vive uma máscara. Então, acha que tem que ser bonzinho, que o outro é bonzinho, que não pode falar nada para ninguém, não pode ter contato com os sentimentos, com o próprio interior. Então, essa sociedade de máscara, de hipocrisia, é uma sociedade... É muito pesada, né, Cláudia? Muito difícil, muito carregada para a pessoa ver, ela não aguenta e cai em exaustão.
muitas vezes. Então imagina numa reunião de família, uma vez por ano, né? Aquela tensão, um monte de atritos, de problemas não resolvidos, não tratados, inconscientizados e que vêm todos à tona num momento só. A pessoa não sabe como fazer para lidar com esse mundo interior. Porque a nossa sociedade é uma sociedade extrovertida, voltada para fatores externos. E a finalidade da sua obra é essa volta para o interior da pessoa, um contato com o seu íntimo, sem censura. Viu, Cláudia, é trazer a felicidade para o ser humano. Desde o início, eu tentei fazer esse trabalho porque eu tinha muita pena das pessoas que tinham angústias, que tinham fobias, manias, que tinham esses problemas que castigam a pessoa. E atualmente existe muito a questão do pânico. Muitos clientes vêm aqui com pânico, mas pânico da sociedade, pânico da escola, pânico do trabalho. Isso castiga muito a pessoa. E é uma questão só da pessoa conseguir conscientizar. Conscientizou aquele medo, aquele pânico, ela já melhora. A senhora tinha mais um exemplo aí? É que também teve outro cliente que ele estava viajando e que ele voltou assim com abscesso. E ele disse que ele estava num lugar muito lindo, que é um lugar assim muito calmo, e de repente começou a doer o dente e deu um abscesso. Então ele teve uma queda assim de resistência orgânica, né? E mesmo com antibiótico ele não conseguia, né, combater aquela infecção. E por que será que ele teve um estresse assim durante as férias, né? Ou uma questão de inveja, né? De que ele estava num lugar tão lindo assim que ele não aguentou, né? Tanta beleza. Porque, Dr. Kepp, esse contato com a natureza parece que leva a pessoa a questionar assim, fundamentos da existência. O que eu estou fazendo aqui? O que é coisas metafísicas. A respeito de Deus, da finalidade da vida, que rumo que eu estou dando à minha vida, entra em contato com o mundo interior, através desse contato com a natureza. E aí a pessoa não aceita, vamos dizer, questionar a vida dela. E aí dá Então, eu gostaria, então, de avisar os telespectadores que continuem mandando os seus depoimentos, as suas cartas, as suas contribuições, as vossas perguntas, para que nós possamos, dentro do possível, atender cada vez mais ao interesse dos telespectadores. E os nossos livros também, evidentemente, poderão ser obtidos através desse endereço que sai diariamente na nossa programação. Então, gostaríamos de dizer boa noite aos telespectadores e aos nossos convidados. E na próxima quarta-feira estaremos aqui, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.